Bom, vamos levar nosso pensamento ao verso de Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento envolve os nossos lares, fortalecendo o entendimento, nesse momento de estudo, aonde vamos compreender os verdadeiros motivos de estarmos reunidos nesse planeta de provas e expiação, para compreender os verdadeiros motivos de tantas dores, tanto sofrimento. Que Jesus possa nos envolver, que a espiritualidade possa me intuir nesse momento, para que o estudo fortaleça e nos envolva em eflúvios do alto, que vai fazer com que nós compreendamos os ensinamentos das lições do Evangelho e das questões do Livro dos Espíritos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos iniciar o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo, à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhe: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram, saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, a quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E ele então lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelo último e indo até o primeiro. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vinda seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai da família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionás comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te, apraz a mim, dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são os chamados e poucos os escolhidos. Que é Mateus capítulo 20, versículo 21 a 16, e a parábola do festim de bodas. Vamos ver a instrução dos espíritos. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que tinha de empregar
e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia, em praticar atos culposos que há blasfemado de Deus, derramado o sangue dos seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade, que será desse? Basta-lhe então dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade. Nossa, passou rápido aqui. Só um minutinho. Eu passei rápido demais. Que será? Basta lhe dizer ao Senhor: empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dar-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, não, o Senhor lhe dirá. Tenho pressentemente trabalho para te dar. Mal barataste o teu tempo, esqueceste que havia aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te acharem mais bem disposto, vem ter comigo, e eu franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viessem quando fossem chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesse penetrar nela? Eis no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esquecei nunca que vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, 1863. É uma parábola. No final, a gente vai entender, né, que nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora, tá? Por quê? Nós fomos chamados muitas vezes e não fizemos, né, a nossa parte, nós não trabalhamos. O convite era feito. Por isso que falam, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, Jesus fez várias tentativas, nos chamando para o trabalho. E aí ele faz essa comparação aonde nós cobramos, né, o salário, né, e nós muitas vezes não fazemos por quê? Né? O outro que chegou, cumpriu toda a sua tarefa e recebeu o mesmo salário que o último. E muitas vezes aí prova um pouco do orgulho e egoísmo que tem dentro de nós. E nessa situação,
é o que aconteceu conosco, né? Os espíritas, os médiuns espíritas, foram convidados muitas vezes, mas muitas vezes nós negamos e não fomos trabalhar. E isso hoje é um pouco até constrangedor, porque quando eu li pela primeira e comecei a estudar, quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei a enxergar algumas situações com relação ao nosso trabalho dentro da seara do mestre, né, dentro da doutrina espírita. E nessa condição, quantos de nós somos chamados para o trabalho e muitas vezes nós não atendemos, tá? Nós não atendemos. E é nessa condição que nós precisamos entender, compreender essa parte, porque nós, essa é a, vamos dizer assim, não é que é a última oportunidade, é um chamado, né? E nós temos que atender, e nós não sabemos também a hora que nós seremos chamados, principalmente o médium, tá? Ele não sabe a hora que ele vai ser chamado para o trabalho. Quantos de nós estamos, né, ali na casa espírita, ou muitas vezes em casa, e a qualquer momento nós poderemos ser chamados a trabalhar, a ajudar alguém, seja na questão material, nós não sabemos. Eu liguei, foi a lição, acho que vem a encarar no que passou comigo, foi a semana passada. Eu fui até o mecânico, né, de moto, saí, e vinha um rapaz, e esse rapaz, eu falei para ele assim, rapaz, ele trabalha no shopping, né? No shopping. E eu falei, nossa, rapaz, você vai nesse sol quente até lá, pega um Uber, né? Mas nisso eu brincando com ele, né? Dei aula para ele, tudo, conversando com ele. Aí eu falei, entra aqui que eu vou te levar até mais perto lá do shopping. Ele entrou, foi conversando comigo, né? E me agradecendo por tudo que a gente tinha feito na escola, né, da minha esposa, que também deu aula para ele. E aquilo ali ele foi indo, falou, vou te levar até lá ao shopping. Aí quando eu parei bem do lado do shopping, ele falou assim, você é espírita, né? Eu vou te falar uma coisa. A minha moto estragou. Eu estou morando lá para baixo, onde você me pegou lá, e eu não tinha, né? Como foi? Eu peguei e saí a pé. Mas eu peguei e falei assim, o Espírito Santo vai fazer, pediu, né, da religião dele, perguntei a religião, e ele falou assim, vai me aparecer uma alma boa e vai me dar uma carona até o shopping. E você me apareceu. Eu sei que você pode não acreditar, eu sou de outra religião. Eu falei, não, eu acredito. Você pediu, né, e Jesus te ouviu. E eu fui um instrumento. É nessa situação que, naquele momento, eu fui instrumento. O médium espírita, o espírito é um trabalhador da última hora, porque nós não sabemos a hora que nós seremos chamados para o trabalho. E o espírita, ele sabe, né, que a qualquer momento, ele sabe que ele não é espírita só lá dentro do centro, que ele não é médium. Todos nós somos instrumentos da espiritualidade para a prática, né, da lei do amor, dos princípios de caridade. E é nessa condição que o convite é feito a todos. Por isso que ele fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, quando a lição vem trazer para nós, fazendo menção ao trabalhador, daquele, né, que está lá o dia inteiro, e aquele outro que estava lá, trabalhou lá, que seja um período, foi pago do mesmo tanto que o outro, e ele reclamou, né?
É mais ou menos isso para a gente entender de como funciona esse mecanismo. Porque nós espíritas sabemos, né, o que nós somos os trabalhadores, nós não sabemos a hora que nós vamos ser chamados, né, para o trabalho. Nós já tivemos, né, trabalhadores dentro da doutrina espírita, o Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, o Divaldo, Raul Teixeira, muitos médiuns espíritas que são convidados dentro da proposta de trabalho a cada um efetuar o seu trabalho dentro da vinha do Senhor. Né? Então, o convite, nós sabemos que é feito constantemente, nós não sabemos a hora, o momento, nós somos chamados. E quando essa questão, quando nós ou reclamamos, ou muitas vezes nós não vamos lá atender o chamado, nós caímos nessa situação. E aí a espiritualidade vê, né, que aquele trabalhador se enquadra nessa situação. Ele nunca disse não. Ele sabe do trabalho que ele tem que efetuar. Né? O caso maior, o nosso irmão Bezerra de Menezes, médico, um trabalhador incansável na seara do mestre, além dele fazer todo aquele trabalho, né, de atendimento, chegava as pessoas, não tinha dinheiro, ele atendia do mesmo jeito. Não tinha dinheiro para comprar o remédio, ele dava até do que ele tinha para que a pessoa comprasse o remédio. Então, é nessa situação que nós temos, cada um de nós, né, a efetuar trabalhos dentro da vinha do Senhor. O Chico, né, quando não tive a oportunidade de conhecer, vi o Chico por vídeos, mas fui lá na casa dele, no centro, né, onde ele morava, e ainda questionei o irmão dele, né, ainda olhei na rua, perguntei, e ele atendia as pessoas até 4 horas da manhã, enquanto tinha pessoas, ele estava atendendo, e eu perguntei quantas pessoas, mais ou menos, às vezes essa rua estava cheia, né? Eu acho que passava de 3.000 pessoas e o Chico atendendo uma por uma. Né? Então, são condições que cada trabalhador, né, dentro da sua condição, é chamado, né, por Jesus para efetuar algum trabalho. E tudo que ele faz, ele vai receber proporcional ao seu trabalho, que seja o último, que seja o primeiro, mas desde que ele vá cumprir com a sua obrigação, independente de questionamento, né? Porque a espiritualidade e os irmãos, os companheiros espirituais, né, estão nos acompanhando sempre. Prova disso maior, né? Eu sempre via falar do Máscara de Ferro, que tem até o livro do Divaldo, daquela situação, do trabalho que o Divaldo efetuava na Mansão do Caminho, e o Máscara de Ferro era o espírito que obsediava o Divaldo, passou por mais de 30 anos obsediando o Divaldo, e aí, um belo dia, a espiritualidade promoveu o encarne, né, da mãe dele, o Divaldo foi, né, a criança foi levada até a Mansão do Caminho, o espírito fez de tudo para que o Divaldo não acolhesse aquela criança. O Divaldo pega no colo, beija a criança e abraça e cuida da criança. E aí o espírito que chega, porque Divaldo sabia desse espírito, e falou para ele, hoje é o último dia que eu vou te obsediar. Eu fiz de tudo para que você não pegasse essa criança, porque essa criança que você pegou nos seus braços é a minha mãe. Então, é nessa situação que Jesus prova
Embora ele trouxe toda a instrumentação para que nós entendêssemos a força do trabalho para receber o salário, ele converte esse ensino para nos trazer, né, a condição de compreendermos que cada um de nós efetuamos trabalhos na vinha do Senhor e ainda, né, nós não compreendemos o pagamento, né, mas nós sabemos que todos nós somos instrumentos e muitos de nós somos chamados todos os momentos. Os espíritos que nos assistem, que vê tudo o que nós fazemos, porque nessa parte que eu falo do máscara de ferro, dá para vocês entenderem os mecanismos usados, né, pela espiritualidade e ver aí a proposta, né, que nós temos da reencarnação como um instrumento maior, né, dentro de uma proposta de evolução espiritual para construirmos, evoluirmos numa ascendência para planos mais altos, que não deixa de ser o pagamento para aquele irmão que cumpre o seu papel dentro da encarnação. É nesse sentido que, se nós voltarmos, principalmente nessa parte que nós estávamos ontem, que era, né, que eu falo dos infortúnios ocultos, né, me deu branco agora da lição de ontem, que fala das situações aonde nós causamos danos às pessoas, né, que são os escândalos, lembrei agora, nós vamos perceber que o escândalo é necessário, e é através dele que nós vamos entender todo o processo e vamos reverter através de trabalhos que são dados a cada um de nós como, vamos dizer assim, como instrumento da espiritualidade para efetuarmos o nosso trabalho para nós suprirmos as nossas necessidades do espírito e lutar contra as nossas imperfeições, rompendo tudo aquilo, né, que nós fizemos no passado, né, que são os infortúnios ocultos, com oportunidades de trabalho efetuado em vários campos, para que nós nos livremos dessas sombras que estão dentro de nós. São essas questões que nós precisamos ver, que os trabalhadores da última hora são chamados constantemente, né, para que nós lutemos contra essas imperfeições, para que nós não caiamos novamente nos mesmos erros do passado. E a espiritualidade nos assiste, nos cria situações que muitas vezes tenta, né, fazer com que nós sucumbirmos, né, à situação e não efetuamos o trabalho que nós temos que fazer. É nesse intuito que está lá essa nuvem de testemunha que nos acompanha há séculos e que nos traz, né, para nós as explicações necessárias para que nós possamos entender como que está organizado esse planeta de provas e expiação. E que essas situações, quando nós efetuamos nosso trabalho na vinha do Senhor, quando fomos chamados, é um momento único do Espírito para alçar voo para as esferas espirituais, né? Então, é nessa situação que cada um de nós, sejam espíritas, que estão à frente lá do trabalho, que seja um professor, um médico, ele, dentro da sua proposta de trabalho, ele vai ter que fazer a caridade, vai ter que ajudar dentro da sua condição, porque quando nós estamos aqui,
né, fazendo nosso trabalho, a espiritualidade que tudo nos assiste, está lá falando bem baixinho na nossa alma, ajude esse irmão. E a espiritualidade, quando vê, né, é que vocês vão entender, todos nós somos instrumentos. Um irmão pede, né, a Deus, a Jesus, e Jesus, a espiritualidade, vê que tem um irmão que pode trabalhar e ajudar, a espiritualidade vai lá e conduz. Foi nesse intuito que aconteceu com Bezerra de Menezes, quando ele retorna para o plano espiritual, o mentor espiritual abre a janela e ele vê aquela multidão de pessoas e ele pergunta, quem são vocês? São aqueles que você ajudou quando estava lá na carne. Então, ali prova que ele era um trabalhador, né, da vinha do Senhor. Mesmo na condição de médico, espírita, ele fazia de tudo, né, para ajudar aquelas pessoas. A mesma coisa, aquelas passagens do Evangelho que fala daquelas mulheres no frio, tá lá fazendo aquelas roupinhas, né, principalmente na prece de Cáritas, tá lá mostrando que eles também foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor e estava lá fazendo aquelas roupinhas para vestir aquelas crianças no frio. É nessa condição que nós vamos entender que seja médium ou que esteja fazendo um trabalho, seja qual ele que for, nós somos instrumento da espiritualidade para ajudar esses irmãos. Nós não sabemos quando somos chamados. Tá? Em qualquer campo. A espiritualidade, gente, usa todos nós. Todos nós. E nós não sabemos o porquê. Então, a doutrina espírita vem explicar agora o trabalho do médium, o trabalho de todos aqueles que estão aqui na Terra e que são instrumentos da espiritualidade. Outro ponto que eu lembrei agora, né? Da minha mãe, a dona Emília e o seu Écio, vão lembrar muito do seu Nestor e da dona Rosa. Eu tinha até um mercadinho lá embaixo naquela época. Aí ela chegou para mim e falou assim para mim, assim, o Nestor está na cama há vários dias, porque a cadeira de roda dele quebrou. Eu falei, mas dona Rosa, quebrou o quê? Aí eu cocei a cabeça e falei, tem condições, estou sozinho aqui, não vou lá ajudar. Mas nisso, aquilo que ela falou ficou na minha cabeça. E naquele tempo, onde é um terreno baldio, era o prédio onde funcionava a marcenaria, e eu vi o eixo, lá dentro daquele, parecia uma agulha no palheiro, eu vi o eixo que servia lá na cadeira de roda do seu Nestor. Estava trancado, eu fui lá, pulei, fui lá, peguei o eixo, fui lá e arrumei a cadeira de roda do seu Nestor, e o seu Nestor voltou para a cadeira de roda, a dona Rosa não sabia o que fazia comigo. Aí eu fui lá no o dono do prédio, né? Ela falou assim, eu fiz uma coisa lá, mas fiz para ajudar. Falou, mas o que você fez? Aí eu entrei lá dentro, o senhor tinha dentro de uma peça, um monte de coisa que o senhor não usava, o seu Nestor estava precisando, e eu sabia que aquele eixo era o que ia ajudar ele a andar. Aí ele bateu no meu ombro e falou assim, você ajudou o seu Nestor? Eu falei, ajudei. Graças a Deus, Dom. E me agradeceu, porque eu fui lá e fez isso, né? Ela falou, não, aquelas coisas lá ninguém usa, né? Mas ele me agradeceu, né? Porque eu fui lá e ajudei, seu Nestor. Para vocês terem uma ideia de como que é essa parte dos trabalhadores da última hora. Quanto nós não estamos no serviço lá e aparece um irmão para ser ajudado, né? E nós não sabemos, porque a espiritualidade age, né? E nós vamos efetuar o trabalho. Então, por isso que quando nós voltamos para o plano espiritual, e aí eu falo assim, eu fiz isso, fiz aquilo, e está tudo registrado, gente. Tudo que a gente faz, tudo está registrado. E aí, a gente quer, eu fui na casa da sopa, eu fiz isso, ou senão, quando a gente está aqui enfermo, aqui na Terra, a gente sabe, né? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu fui na casa da sopa, ajudei fulano, ajudei ciclano. Para vocês terem uma ideia da profundidade dessa parte do Evangelho, né, dos trabalhadores da última hora, não é desse intuito. Nós começamos a cobrar.
Nós, hein? Para vocês terem uma ideia da profundidade que é. Então, muitos de nós somos chamados. Aí você está lá, eu fui médico, mas o que você fez como médico? É nessa situação para a gente entender de como funciona essa dinâmica e a profundidade que está sendo falada ali no Evangelho. E a espiritualidade usa todos nós. Quando nós dizemos não, cai na situação que está sendo falado, na cobrança, tá? E a oportunidade é dada a todos. A caridade, ela é silenciosa, né? Nós temos que nos preparar e saber que a qualquer momento somos chamados. O Divaldo, na Mansão do Caminho, olha o que aconteceu para que efetuasse ali uma desobsessão. Não foi lá no trabalho mediúnico, foi lá no trabalho incansável desse médium para efetuar o seu trabalho, não só como médium, mas na assistência àqueles que precisam. E a espiritualidade, Jesus nos chama todos os dias, a todo momento. Aí você fala assim, eu estou cansado, não vou não, né? E aí a gente precisa estudar, analisar de como funciona isso. É isso que o Evangelho está trazendo para nós, nos chamando a atenção, quem são esses trabalhadores da última hora. Bom, nós vamos na questão do Livro dos Espíritos, que vai falar na 168, que é o limite, né, da reencarnação, que é uma questão que ele vai perguntar. Aí, na 168, Kardec faz a seguinte pergunta: é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Tá? Aí os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se acha limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidades da prova corporal. É preciso a gente entender isso daí, tá? Vamos usar um Bezerra de Menezes. O Bezerra, ele foi convidado para ir para outros planos, né? Mais evoluídos. Mas ele quis ficar conosco, nos atendendo. E Jesus atendeu. Então, ele precisa reencarnar aqui? Não. Tá? Mas se a gente aprofundar um pouco, né, a gente tem outros livros que falam, no Pentateuco mesmo fala, quantos espíritos que reencarnam no planeta em missão para ajudar os outros, né, a evoluir. Bezerra é um caso desse. Ele não reencarna, mas ele está dando assistência, né, à equipe espiritual, principalmente de médicos, para ajudar os encarnados aqui na Terra, né? Para a gente ter uma ideia. Então, se ele se acha limpo das impurezas, ele não precisa. Mas há outros casos de irmãos que reencarnam como missão, tá? Aí, nesse ponto, colocar um ponto final nas reencarnações é ignorar as distâncias imensuráveis que o espírito deve percorrer na linha da evolução. Não dá para contar, gente. É a mesma coisa que ele dizer, quantas reencarnações eu tive? 800, 1000? Talvez vou precisar de mais 3, 4 mil reencarnação. A gente não sabe, mas vai falando, mas isso aí é muito tempo. O espírito não é o tempo que nem o nosso tempo aqui. Tá? 1000 anos não é nada para um espírito. Então, a qual chamamos de despertamento, né? Então, quer dizer, é a reencarnação que vai despertar o espírito. As vidas sucessivas mais grosseiras têm duração breve. À medida que o espírito vai se depurando, ele automaticamente vai saindo de uma faixa reencarnatória para entrar em outra de maior pureza. Tá? Tem espírito que ele não quer reencarnar. Ele não quer. Ele sabe do processo, né, que ele está. É preciso que a gente estude, aprofunde um pouco mais nisso, porque os espíritos do outro lado, de tudo isso que nós estamos estudando aqui, eles sabem muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Então, nessa condição,
ele sabe do grau de endividamento, e ele sabe, ele nos olha e sabe que eu sou um espírito devedor e estou submetido à lei de causa e efeito, e muitos deles não querem reencarnar porque sabe o grau de culpabilidade e o que ele pode passar. É respeitado isso? Nós temos o livre-arbítrio, tá? Mas nós sabemos que nessa questão o espírito pode atrasar, não é que ele não vai evoluir, ele atrasa. O espírito também nunca vai retroagir, ele estaciona. Então, é nessa condição que Kardec foi lá e pergunta qual o mecanismo, qual o meio mais rápido de evoluirmos. Os espíritos vai responder, reencarnando. Tá? Se não me engano, até nessa parte mesmo, não é nessa que fala. Então, a reencarnação é o ponto-chave para que a gente possa evoluir. Tem espíritos que às vezes eles olham e falam, mas será eu sou tão endividado, será que eu vou ter? Vai, tá? Por isso que nós temos que estudar o mecanismo da educação, é um processo, né? De todos os sentidos, para que o conhecimento faça que o espírito entenda todo o procedimento. Essa parte que nós fazemos no estudo é o verdadeiro trabalho de desobsessão. O estudo é uma desobsessão, tá? Do espírito compreender. A gente tem que estar ciente muito disso daí, tá? Então, o crescimento da alma requer corpos mais sutis e com maiores possibilidades espirituais, de modo a permitir a ela dominá-los em todos os sentidos. Então, geralmente, um espírito mais evoluído, ele tem um corpo mais sutil. E aí ele não sente a necessidade, não é que ele não quer, ele não sente a necessidade de reencarnar. Mas o espírito que tem uma densidade, né, uma sombra bem pesada, ele vai para escolas espirituais, ele passa por mecanismos, né, que ficam em zonas umbralinas para adensar um pouco, esse espírito é esclarecido, mas ele sabe que ele precisa reencarnar para tirar essas sombras dentro dele. Então, cada planeta, no caso nosso, é um campo vibracional pesado, e o espírito, ele precisa passar nesse processo, né, reencarnatório para expurgar um pouco dessa energia, né, causticante, vamos dizer assim, se a palavra seja essa, que traz sofrimento para o espírito. Então, ele reencarna, ele passa por esse processo reencarnatório, e aí ele retorna para o plano espiritual, se essa reencarnação foi usada para ele, compreendida dentro, né, o estudo da doutrina espírita fortalece isso, é muito bom isso daí, o espírito volta para o plano espiritual, e aí ele sabe, né, que foi muito gratificante, ele vai saber que todo esse processo vai ajudar ele na próxima reencarnação. Então, é esse processo que a reencarnação vem, né, dentro do Espiritismo, trazer a justiça, né, de Deus, que é todo amor e bondade. Não é esse Deus que castiga, e nós vamos entender que nós castigamos nós mesmos. Então, a reencarnação, quantas vezes for necessária para que o espírito reencarne, ele vai reencarnar, porque é um mecanismo dado por Deus para que a gente tire essas sombras de dentro de nós, de encarnações deletérias. E aí o espírito vai purificando. Ele será dado várias oportunidades, quantas vezes for necessário. E Jesus avisou, né? Não sairá daí até que se cumpra o último ceitil. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Olha o que Jesus fala, né? A casa do Pai tem muitas moradas, e essas moradas está condicionada ao nível de evolução de cada um. Prova disso foi o André Luiz, né, gente? Ele chega lá, encontra com a mãe dele, foi aquela felicidade, e aí a mãe dele falou assim, agora tem que ir. Ele falou, mas e a hora que eu preciso falar com a senhora? Basta pensar. E ela estava num plano mais evoluído, para a gente ter uma ideia. Então, o espírito estava à frente dele. Então,
A reencarnação na Terra é necessária até a depuração da alma, tendo, portanto, certo limite, se assim podemos dizer, mas a depuração é necessária. O espírito que transita nesse planeta pode não ter a mesma correspondência em outros mundos por onde o espírito vai passar. E o espírito, bem o sabemos, deve passar por muitos mundos para granjear experiência, cultivar valores e se integrar no amor àquele que é ainda desconhecido. Então, nós não sabemos, tá? O espírito, do mesmo jeito que quando o vento sopra, da onde ele tiver a necessidade, ele vai, tá? E não interessa a ligação que ele tem, mesmo que esteja no outro mundo, esses espíritos que estão ligados a nós, muitas vezes o nosso anjo de guarda, que é o espírito evoluído, pode estar em outro planeta e ele consegue atingir. Prova disso, Jesus, né, gente? O espírito evoluidíssimo. Não há distância, né? Jesus é o coordenador da Via Láctea, ele é o engenheiro do nosso planeta. Ele coordena não só o planeta Terra, mas outros planetas também dentro da Via Láctea. Então, não há essa distância para o espírito, né? Jesus atua em vários pontos, em várias situações aonde ele é convocado. Ele mesmo disse: onde estiver um ou mais pessoas reunidas, em meu nome estarei presente. Só para vocês terem uma ideia, Jesus está presente nesse momento, com cada um de nós, né? Então, é nessa situação que a gente vê também o Bezerra de Menezes, que coordena uma equipe de médicos, e não precisa ele estar presente lá. Então, a evolução dele permite, né, que ele coordene esses espíritos e estejam juntos. Então, é nesse sentido que o espírito, né, em certa evolução, ele não precisa mais reencarnar em planetas. Sua alma já está mais evoluída, seu espírito é mais evoluído, vai para planeta onde a incidência, né, da moral não é tão grande como é no nosso planeta, né? Então, quando se fala em depuração da alma, não se quer dizer que ela se encontra suja nem foi feita inferior, cheia de defeito. O próprio livro básico da doutrina nos fala que o espírito foi feito simples e ignorante. Ele passa, viu? Nós vemos pelos 3 reinos para chegar na evolução, carregando no seu mundo interno todos os valores a serem despertados pelo tempo e pelas bênçãos do Criador. Gente, Emmanuel e muitos outros espíritos, né? Eu falo Emmanuel que a gente vê, quem lê o livro há 2000 anos e 50 anos depois, vai entender o tempo, olha o que o tempo fez com Emmanuel. E muitos outros, tá? Muitos outros, os apóstolos, né? Judas, a Joana d'Arc, Chico, Divaldo, né? E muitos outros passaram por diferentes estágios, viveram em mundos primitivos. Nós vivemos em mundos primitivos e fomos passando, né? E hoje estamos tendo a oportunidade de dar mais um passo nessa encarnação, né? Porque se Deus é a perfeição, não poderia criar nada imperfeito. Só um pouquinho, gente, que diminuiu aqui. Quando se fala, não quer dizer que... Perdão. A reencarnação é uma lei universal para todos os espíritos e para todas as coisas. As vidas múltiplas estão ligadas ao progresso, que é a força natural de Deus, dentro da sua casa universal. Os espíritos, né, eu acho que eu falei sobre isso ontem, da ligação dos espíritos conosco, nós não conseguimos ver, né? Eles estão ligados por nós, por fios tenus de encarnações
sucessivas que nós não sabemos. A doutrina espírita agora vem fortalecer, organizar, esclarecer. É um passo muito grande a caminho, né, da luz, que quando nós vamos estudar, quando nós vamos compreender o Evangelho, essa doutrina de luz, facilita essa organização. O médium mesmo sabe que essa chance de trabalhar com a mediunidade é como uma mola propulsora para ele conseguir vencer as sombras que existem dentro dela. Então, a mediunidade bem trabalhada, ela é luz. Mal trabalhada, ela pode ter complicações para o médium. Tá? Então, a gente tem que também entender isso. E todos nós, como eu falei da lição anterior, somos instrumentos da espiritualidade. Somos instrumentos. Então, a cada passo que o espírito dá pelos processos da reencarnação, desabrocham dons no seu mundo interno, conferindo cada vez mais vida. A consciência é um mundo a qual tem suas necessidades, carregando sua cruz e buscando despertar seus valores espiritual na construção da própria felicidade espiritual. Nós não temos ideia. A gente tem que tomar muito cuidado dentro da doutrina espírita, sabemos que somos devedores. Tem hora que eu penso nisso, eu falo, meu Deus, eu sou muito devedor, não é pouco não, muito. Mas se a gente olhar só isso, a gente também não vai compreender que nós fizemos muitas coisas boas. É nessa situação que esse capítulo que nós demos do Evangelho vem trazer a luz. Do mesmo jeito que nós fizemos coisas erradas, a encarnação está buscando esse equilíbrio. E nós não enxergamos. Mas esses irmãos que estão nos acompanhando, que faz parte dessa caminhada, também estão sendo observados, né, por forças superiores, para que dentro dessa caminhada, encarnado e desencarnado, a luz dessa doutrina espírita chegou para mim e vai chegar também ao momento do espírito. É nessa condição que a espiritualidade trabalha e que Jesus sabia, né, que a árvore não produz frutos antes do seu tempo. Tá? E a cada um de nós segundo as nossas obras. Então, convém a todos, mesmo desencarnados, procurem escolas de variados esclarecimentos, porque o aprendizado é grande e a carência de luz do coração é muito maior. Tá? Então, a doutrina espírita vem nos provar que o planeta Terra é uma escola, o centro espírita é uma escola, né? Porque eu não ia, eu dizia católico, mas nunca ia na igreja. Quando eu encontrei a doutrina espírita, eu perguntei por que eu não encontrei antes. E matriculei na escola espírita e estou até hoje. Isso já faz mais de 30 anos. Quando eu fui entender, né, a beleza dessa doutrina, que nos conforta e nos traz luz quando nós buscamos o estudo para confortar o espírito endividado que vem de outras encarnações delituosas, para agora beber essa água do conhecimento e saciar a minha sede, ou melhor, a nossa sede. Por isso que ele está falando aí que o aprendizado, o esclarecimento é tudo. Então, de certa forma, não podemos delimitar as reencarnações. Elas se processam em todas as dimensões, em todas, gente. De conformidade com a elevação dos espíritos, atendendo a todos em suas necessidades espirituais. Compete a nós outros compreendermos as suas funções, tá? Nas atividades e nos poderes que tem de despertar em cada espírito. O despertar. Então, cada um de nós vamos despertar, né? Jesus, ele sabia disso. A espiritualidade sabe o momento, porque nós aqui, tudo nos abala. Por isso que nós falamos da fé. E aí, quando vem a prova, nos abala. Mas a espiritualidade que está do outro lado, que sabe todo o processo, sabe que vai haver aprendizado. Para nós, choro, porque não enxergamos ali
aquele momento como oportunidade de crescimento, de aprendizado. Muitas vezes nós caímos, e aí a gente vê como Jesus falava, né? Homens de pouca fé. Assim ainda somos nós, né? Somos abalados, sacudidos, né, com as provas do dia a dia. O espírito do outro lado ainda que sucumbe à matéria, né? E ainda se vê ainda com desejo de ódio, de vingança. E aí ele vê que vai ter um momento que ele vai cansar, falou, e agora que eu estou entendendo. E Jesus não abala. A orientação é tudo. Quando chega, né, nessa parte, o espírito do outro lado falou, agora é o momento. Às vezes acontece até que nós não estamos vendo. Aí o espírito me olha e falou, então olha aqui, olha o ponto onde você está parado, você vê, né, que o irmão está aqui, ele é um devedor, mas na outra encarnação foi ao contrário. E isso pode chocar. A espiritualidade respeita isso, né? Ela respeita isso. Esses irmãos, para não abalar a consciência. Então, nós já viemos há séculos nesse sentido. Então, a espiritualidade vem, nos conforta, e Jesus, que sabe, né, de toda essa... que tem consciência dessa realidade, não abala o espírito, que vai ter o momento dele, como teve o meu momento. Então, Jesus, né, falou, o Dalmo vai reencarnar agora, e ele tem um trabalho a efetuar para mostrar para esse espírito, né, esses espíritos, de como funciona. E como que é que vai conseguir fazer isso? Eu sendo médium, conhecendo essa doutrina, e aí as informações chegam, e isso aí vai, do mesmo jeito que chegou para mim o meu dia, vai chegar também o dia do espírito acordar para essas realidades. Então, os homens têm as necessidades semelhantes dos animais irracionais, só que elas estão aprimoradas em outra dimensão de vida, pelo valor da evolução. O mesmo acontece ao espírito depois do túmulo. Continua tendo as mesmas necessidades de quando a carne. Ele vai sentir a mesma coisa, tá? Simplesmente elas vão mudando de faixa de acordo com o crescimento da alma. Então, tem espíritos que vêm, tem conhecimento, né? Ele foi chamado, mas não cumpriu. Ele volta para o outro lado e vai passar pela mesma necessidade, tá? No saber e na moral. É, pois, o prêmio que o tempo confere, juntamente com a conquista pela misericórdia de Deus. E forcemo-nos, pois, para diminuir nossas reencarnações inferiores, alcançando cada vez mais corpos mais sutis, com ideias mais puras e vidas mais elevadas. É nesse intuito que o Jesus, ele via cada momento, por isso que ele trabalhava com as parábolas, porque ele sabia que cada momento daquele era o que trazia o desconforto para o espírito na hora que passava para o outro lado. E tem espíritos que estão aí nos ouvindo há mais de 2.000 anos, 3.000 anos nos acompanhando, não conseguiu desprender. Não chegou o momento dele, tá? É nessa condição que a doutrina espírita agora vem, né, instrui o encarnado e facilita a organização no plano espiritual para que ele retorne um pouco mais leve. Mas quando essa reencarnação ainda continua promovendo ainda escândalos, abalando consciências, esse espírito volta para o outro lado e acaba em transtornos obsessivos, transtornos que vai levar às sombras, e ele vai para as zonas umbralinas da mesma proporção. E vai sentir ódio, mágoas, né? Que é a mesma coisa quando nós sentimos aqui raiva um do outro, e que aí a gente tem que mudar toda essa vibração. Se para nós espíritos abafa na carne, o espírito do outro lado, gente, ele não consegue segurar. Ele sofre, é terrível, tá? E aqui nós temos a chance. Então, não podemos perder essa chance de trabalhar no amor de Deus
para que a gente consiga alçar voo para a espiritualidade mais alta, a planos mais altos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa, nesse momento, envolver os nossos lares, envolver esses companheiros espirituais que vieram conosco para aprender com esse estudo. Que Jesus possa tirar todas essas energias deletérias, substituir por energias benéficas, envolvendo todos esses companheiros espirituais que necessitam de entendimento, que precisam da ajuda necessária para conseguir evoluir e ir para planos mais altos. Mas Jesus, que sabia das nossas necessidades, não abalou consciência e espera que cada um de nós consigamos entender as verdades do amor do Pai, que espera de braços abertos a nos envolver como um pai que abraça, como a parábola do filho pródigo, que envolve aquele irmão que fugiu do seu lar e que o pai espera o seu retorno. É na mesma proporção usada no Evangelho que Jesus espera que cada um de nós retorne ao caminho certo do braço do Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.